Ela é um dos principais monumentos de Brasília, um verdadeiro cartão postal. Estou falando da Igrejinha, que é pequena no tamanho, mas grandiosa em representatividade. Ela completa hoje 60 anos. São 6 décadas atraindo os olhares e embelezando o cenário da capital federal. Conheça agora as histórias e curiosidades desse ícone, uma reportagem especial de Camila Lopes para o Band Cidade. Uma simplicidade que se destaca e se impõe. É muito difícil fazer uma arquitetura de simplicidade, essencial, austera, mas ao mesmo tempo alegre, piedosa, misericordiosa. Todas essas palavras, principalmente, que tocam o fato arquitetônico religioso. 28 de junho de 1958, a capital do país ganhou o primeiro templo religioso de alvenaria, a Igrejinha de Fátima. O imenso chapéu de freira que tomou conta da praça, que fica entre as quadras 307 e 308 Sul, foi projetado por Oscar Niemeyer. E não foi só esse grande mestre das artes que deu cara a esse ícone da arquitetura de Brasília. Os azulejos de Atos Bucão deram cor e forma às paredes da igreja. Uma obra que faz parte da história de Brasília e que nasceu de uma promessa de Sara Kubitschek, mulher de Juscelino. A filha deles estava acometida de uma grave enfermidade e já tinha buscado diversas maneiras e não tinha alcançado sucesso. Então, da época, o presidente de Portugal sugeriu ao casal que recorresse aos favores da Virgem de Fátima. E assim fizeram, alcançando esse milagre, essa graça de Deus na vida de Márcia, a filha de Juscelino e de Sara Kubitschek. E a futura capital, que só foi inaugurada 2 anos depois e que naquela época ainda era um grande canteiro de obras, parou para acompanhar a inauguração da Igrejinha. Dona Terezinha, que já morava na cidade, lembra bem do alvoroço causado por esse marco que entrou para a história. A cidade parou, foi emocionante, foi um dia assim cheio de sol e a expectativa era muito grande. A dona Nilza, que hoje está com 92 anos, também acompanhou toda a obra da Igrejinha. Ela, que veio do Rio de Janeiro com a família para morar na nova capital do país, criou laços com essa pequena notável que representa a fé e a cara de Brasília. Representa a vida da gente, né? Quer dizer, um templo onde a gente pode vir rezar e venerar, comungar, pode vir todos os dias à missa se quiser, tem missa diariamente. A importância desse templo religioso rompeu fronteiras, atravessou o oceano e chegou no velho continente. Por conta da Igrejinha de Fátima, a relação de Portugal com o Brasil não ficou apenas em assuntos políticos, econômicos ou diplomáticos. Ela foi além e chegou na fé desses povos, que falam a mesma língua e compartilham dessa devoção à Nossa Senhora de Fátima. Por causa desta ligação tão simbólica, tão importante entre a igreja, esta igrejinha Nossa Senhora de Fátima em Brasília e o simbolismo e o ponto de união de todas as fés, que é Fátima e Nossa Senhora de Fátima em Portugal. E assim, resistindo ao tempo, fazendo parte da história dos brasilienses, que a Igrejinha, com simplicidade e aconchego, chega aos 60 anos. Uma jovem senhora que embeleza o cenário da capital do país. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou hoje novas regras para os planos de saúde. Nos casos de coparticipação e franquia, o paciente pode arcar agora com até 40% do valor dos procedimentos. Tudo isso começa a valer em 6 meses. Vamos entender mais essa mudança nos planos de saúde com a Renata Dourado, já está com a gente aqui novamente, e é bom ficar de olho nessas novas regras, né, Renata? Pois é, Rodrigo, mais uma mudança aí, né, que
tende a não ser positiva para o consumidor. Ontem nós falávamos aqui que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar havia publicado no Diário Oficial aquela possibilidade, autorizado aí, na verdade, esse aumento de 10% nos planos de saúde. Houve até um embate judicial, o Instituto de Defesa do Consumidor entrou com uma ação questionando esse aumento, mas nessa guerra de braço aí, os planos de saúde, a ANS, né, saíram com a melhor, e agora vem essa outra aí, essa mudança, na verdade. Então, são 3 modalidades que os planos de saúde vão poder oferecer para os consumidores a partir de agora. A primeira modalidade é essa tradicional regular, que a gente já conhece. Você paga o valor mensal e você usa o seu plano de acordo com o que você precisar. Então, essas outras modalidades alternativas seriam o seguinte: uma coparticipação, que é o que ocorre em boa parte dos planos empresariais. Então, você passa a pagar por aquilo que você usar. Então, se você fizer uma consulta, você vai pagar por essa consulta. Se você fizer um procedimento, um exame, você vai pagar por esse exame. Só que, de acordo com as regras, você não pode pagar mais do que 40% do valor do procedimento. E a outra alternativa seria essa franquia. Então, além de pagar um valor mensal, o consumidor também paga uma franquia e vai usando essa franquia aí com esses procedimentos também. Só que tem o seguinte: de acordo com essa regra, essa coparticipação, ela não pode ser mais do que 50% do que eu pago. Por exemplo, se eu pago R$100 por mês, então essa minha coparticipação não pode ser mais do que esses R$100 que eu já pago por mês, seja por mês ou seja anual. Eu não posso pagar mais do que o dobro do que eu já pago. Então, essa é uma regra. Na verdade, essas normas, elas já estavam em uma regularização de 1998, mas as regras, elas não estavam definidas. Agora sim, essas regras estão definidas. De acordo com o levantamento da ANS, essa fatia de participação no mercado, com essa coparticipação e com essa franquia, vem aumentando. Então, aumentou de 22% para 52%. Agora, Rodrigo, é escolher o que é menos pior para o nosso bolso, né? É verdade. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, tem para quem reclamar sobre isso, não? Não tem para quem reclamar. O fato é que o que espanta mesmo, né, minha gente, é a ousadia dessa gente, né? É como a agência reguladora ficou cúmplice das empresas que deveria regular e fiscalizar. O que tem sido muito comum aqui no Brasil, né? Agências reguladoras não agem em defesa do cidadão, não agem de acordo com o interesse da sociedade, agem de acordo com o interesse das empresas. As empresas inventam ali essas coisas, como isso aí é invenção das empresas, não tem a menor dúvida que não foi uma coisa criada pela agência, mas a agência, que são parceiras, essas agências reguladoras são parceiras das empresas. A ousadia é, um dia eles atribuem ou determinam um aumento de 10%, 4 vezes maior do que a inflação nos planos individuais. E no dia seguinte, que é para mostrar mesmo que eles, a serviço de quem a Agência Nacional de Saúde Suplementar está, eles então anunciam esse outro absurdo, que é o plano de coparticipação em franquias. É outro golpe contra o cidadão, é mais um insulto ao cidadão. E o pior é que a gente não vê até agora, pelo menos, nenhum juiz padrão Sérgio Moro mandando a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigar as relações para lá de estranhas, para lá de privilegiadas entre essa agência reguladora e os planos de saúde, né? As operadoras de plano de saúde. Uma coisa é certa, né, Rodrigo? A essa altura já podemos concluir que na ANS não trabalham seres humanos. Ali não tem as pessoas, ali, quem manda mesmo na ANS, não tem pai, não deve ter mãe, não deve ter avô, não deve ter avó, não deve ter filhos. Portanto, e também não deve ter nenhum problema com relação a pagar plano de saúde, né? Ou, talvez porque não precisem, né? Robôs não precisam de plano de saúde. Olha, cresce a insatisfação com o governo Temer, é o que aponta uma pesquisa CNI-BOP, divulgada agora há pouco. 79% dos entrevistados avaliaram o governo como péssimo ou ruim, 7 pontos percentuais a mais que no mês anterior. Essa é a maior rejeição desde que Michel Temer assumiu o Planalto, há 2 anos. Apenas 4% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom. E a seguir começa a Campus Party, o encontro tecnológico espera 70 mil pessoas no Mané Garrincha até domingo. O Band Cidade volta já.